paz, amados, é um prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar as Escrituras Sagradas. E eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 11. Nós vamos ler hoje dos versículos 19 ao versículo 30. Aleluia! Assim diz as Escrituras Sagradas. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram no Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Aleluia! À luz desse texto, é importante aí nós considerarmos que quando o texto começa falando os que foram dispersos por causa da tribulação que veio a Estevão, é como se nós estivéssemos abrindo um parênteses aqui na história desse capítulo, que estava falando então do Pedro que levou o Evangelho até a casa de Cornélio, e Deus batizou os gentios também com o Espírito Santo dele. Aleluia! É claro que muitos assuntos aqui que estão surgindo, por exemplo, o batismo no Espírito Santo, esses dons agora de profecia, nós vamos estudar os dons bíblicos, dar exemplos bíblicos para que você entenda que isso é possível sim, e que os dons ainda hoje são manifestados aqui entre nós, porque Deus é o mesmo e o Espírito Santo está entre nós. Aleluia? Então, a Bíblia diz o seguinte, que na dispersão, e aqui nós colocamos um mapa para você entender, aqui era o Império Romano, aqui você tem acesso a esses mapas, provavelmente nos fins das Bíblias tem esses mapas aqui, que eu dei uma ampliada para você entender melhor aqui, tá legal? Por quê? Porque na dispersão, eles vão subindo, fugindo na verdade, né? Porque o Saulo estava atrás deles, e aí nós já vimos a conversão de Saulo, e então eles saem dispersos aqui e saem anunciando. Alguns anunciam só para os judeus. Ou você é judeu, vem cá, aconteceu isso, aquilo, tal, Jesus nasceu e tal. E alguns também anunciam para os gregos, que não eram judeus também. E a Bíblia diz que, e é muito importante você entender isso, que a Bíblia diz que no versículo 21, que a mão do Senhor estava com eles. E muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Então, que esses que saíam pregando só para os judeus, a mão do Senhor estava com eles. E os outros que saíam pregando também para os gregos, a mão do Senhor estava com eles. Então, é pessoal que alguns acreditavam o seguinte, não, que tinha que anunciar só para judeus. Nós já vimos isso. Era o espírito dos judeus no início, que Deus era a exclusividade deles, que Deus era só para eles, e Deus quebrou isso aí em nome de Jesus, certo? Então, eu aprendo aqui que nós não podemos achar que a minha religião é a melhor, que a outra... Não é isso. Deus
a intenção de Deus ao agrupar pessoas em igrejas era por afinidade, mas o propósito das igrejas era anunciar o nome de Jesus Cristo. As igrejas têm que fazer com que você aprenda a história bíblica, que você aprenda sobre a vida de Jesus Cristo. Que você aprenda lá o que está no Antigo Testamento, como Jesus nasceu, o que os profetas falaram dele. A função da igreja é anunciar o Evangelho. E a mão de Deus está com as igrejas que fazem isso. E aí é muito interessante aqui que quando os judeus que estavam lá no quartel-general, Jerusalém, no quartel-general, ouviram dizer a respeito disso, que lá em Antioquia, lá longe, 200 quilômetros, 300 quilômetros longe, o Evangelho tinha chegado lá. O que eles fazem então? Eles pedem para o Barnabé, que era um homem, segundo a Bíblia aqui, um homem muito bom, cheio do Espírito Santo, versículo 24, pede para o Barnabé verificar o que está acontecendo lá. E Barnabé vai até Antioquia. E a Bíblia diz que quando ele chega a Antioquia, ele fica alegre, contente, porque ele vê firmeza nas pessoas, ele vê no coração das pessoas movidos por Deus, e ele recomenda então que as pessoas continuem com firmeza, permanecendo no Senhor, continuem assim, buscando a presença de Deus e buscando conhecer o Antigo Testamento, conhecer a história de Deus e conhecer a vida de Jesus, para que eles pudessem permanecer na fé. E o curioso, que no versículo 25 a Bíblia diz que o Barnabé de Antioquia, ele dá um pulinho até Tarso para ver se encontra o Saulo. Para ver como é que o Paulo estava lá. E ele encontra e ele já traz o Saulo com ele para Antioquia. Então ele já vai buscar, vem comigo aí, movido pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia não diz lá que os apóstolos pediram para ele buscar. Então ele foi movido por Deus para buscar o Saulo, e Deus sabe por quê, e nós vamos entender a sequência da história. E aí, uma coisa muito interessante que acontece também, que quando, que foi nessa cidade, a Bíblia diz no versículo 26, que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. E foi até como, talvez, com o sentido de zombaria, olha os cristãos aí, ou melhor, olha os que seguem a Cristo, o tal de Cristo. Então, pegou. Então, quem são os cristãos? Os que seguem a Cristo. E ficou até hoje aí o nome cristão, amém? Agora, também foram enviados para lá alguns profetas. Então, alguns profetas foram até lá. E a Bíblia diz o seguinte, que um deles, inclusive, deu a entender que haveria fome aí, num certo período sobre a terra, e a Bíblia diz que se confirmou isso lá no período do rei Cláudio, aí, do imperador Cláudio. Bem? Então é o seguinte, dos versículos 29 e 30, tem uma coisa muito importante registrada aqui, que você tem que entender isso, que está falando sobre os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Olha daí que começa a surgir a ideia de ajuda financeira. E, entre eles viram a necessidade de custear as despesas para essas viagens para cima e para baixo aí. Deus colocou no coração deles a vontade, o desejo de ajudar as pessoas, essas pessoas que estavam aí socorrendo algumas pessoas lá em outros estados, em outras cidades. E a Bíblia diz que eles fizeram isso. Versículo 29, resolveram enviar socorro aos irmãos que estavam na Judéia, socorro financeiro também. E aí fizeram isso e enviaram aos presbíteros pelo intermédio de Paulo e Saulo. Então aí surge o seguinte, esse dar o dízimo na igreja, eu vou falar uma coisa, eu não sou dizimista, eu sou tudimista. Por que, Cícero? Qual a diferença? Eu tenho a consciência hoje de que tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Então, quando Deus coloca no meu coração o desejo de ajudar uma igreja, de ajudar alguém, eu simplesmente devolvo 10, 20, 30% do que Ele colocar no meu coração, eu devolvo para que a obra dele continue sendo aqui executada aqui entre nós. E é do coração que nasce essa vontade de ajudar, essa vontade de fazer com que a obra cresça aqui no meio dos homens.
Então, tudo que eu tenho de Deus não é só 10%. É claro que se você for pegar minha conta lá, você vai ver lá alguma coisa no vermelho, dívidas, não tem problema. Assim como você, eu erro também, errei em controle financeiro, mas eu tenho a certeza, eu tenho no meu coração que tudo que Deus, tudo que eu tenho é dado por Deus. E nós temos que aprender a administrar isso. E nós temos que aprender, você que crê, você que entende isso, nós temos que aprender a ajudar a obra de Deus a crescer aqui entre os homens, para que as pessoas cresçam, lendo, conheçam melhor a Deus e passam a ser, pelo menos, melhores cristãos. Esse é o nosso objetivo. Então, os cristãos nasceram isso no coração deles e eles ajudaram. E esse é o nosso propósito, é que você entenda onde estão as coisas aqui, para não ficar aí ouvindo aí opiniões, e que você tenha a sua própria opinião. Então, esse é o nosso propósito, ler as Escrituras Sagradas, conhecer a história de Deus, para que nós possamos servir melhor o Deus da história. Obrigado pelo carinho, espero você aqui na próxima aula, mas antes disso, encontre um momento para você ficar a sós com Deus, para você ler a Bíblia, para que você possa crescer e entender o que Deus quer para a tua vida. Aleluia! Um beijo para você e até a próxima aula aqui do nosso projeto, o Professor e a Bíblia. Tchau!